com muita satisfação que agora eu passo a palavra para o governador Joper Padrão. Muito obrigado, companheiro governador Eduardo. Eu me peço permissão ao companheiro governador Alderi e agradeço inicialmente pela oportunidade de estar presente ao Distrito 4.490 por meio virtual. Eu dizia ainda há pouco, governador Alderi, uma pessoa da equipe do meu distrito, 4.571, que graças a essa facilidade que nós estamos tendo, fruto da pandemia, do limão amargo, fazemos uma limonada deliciosa, eu colaboro agora com o Distrito 4.590, graças à sua gentil solicitação, e em seguida pego um avião rapidinho de Fortaleza, vou para o Rio de Janeiro, onde faço algo semelhante no Distrito 4.571 mais tarde. É incrível isso, né? Com certeza. O governador Alderi, ainda há pouco, conversava com um outro companheiro governador aqui do meu distrito, e eu dizia para ele, eu estou fazendo 20 anos de governadoria, e estou, nesse momento, escrevendo um livro sobre esses 20 anos. Não é um livro de memórias, mas é um livro para que nós possamos ter uma análise crítica do que é uma experiência vivida num determinado distrito de Rotary 20 anos depois. E, ao conversar com este companheiro sobre este livro que estou escrevendo, chama-se A Humanidade, a Nossa Missão, As Árvores que Plantamos. E dizia ele que, enquanto governador, durante 3 anos eu trabalhei muito. Digo isso com muita humildade, mas com sinceridade. Os 2 anos que antecederam e o ano da governadoria foram anos de intenso trabalho. Parei minha vida pessoal e profissional para me dedicar a fazer o melhor possível de atender ao clamor dos clubes do distrito na medida em que eu fui candidato recorrente. Então, eu não fui indicado pelo Colégio de Governadores, mas fui eleito pelos clubes do distrito, com 80% de votos dos clubes. Então, eu tinha que minimamente corresponder a essa confiança que os presidentes dos clubes depositaram em minha pessoa. Mas confesso a você, companheiro Alderi, de que depois que deixei de ser governador, tenho trabalhado muito mais. Então, eu posso dizer, você está se preparando para trabalhar muito, mas saiba que depois que você encerrar o seu período, como ex-governador, não é isso, companheiro Eduardo? Você vai trabalhar muito mais, se Deus quiser. E que, com essa sua experiência, ganhemos todos nós e ganhe a sociedade, né? Que é, na verdade, a nossa grande missão. Eu vou me permitir projetar, por favor, algumas imagens para poder ilustrar apenas essa contribuição. E já pedi ao companheiro Pedro que me perdoe na medida em que eu, eventualmente, venha fazer alguma incursão no seu tema também, já que os 2 temas são complementares. Então, nós ainda há pouco trocamos figurinhas, eu mandei para ele o arquivo que vou projetar, ele teve a gentileza de me mandar o seu arquivo também, de modo que nós possamos fazer um trabalho conjunto e que o objetivo é falar sobre estrutura organizacional e regularidade fiscal num grande momento onde presidentes se preparam, provavelmente na sala entre senhoras e senhores, possamos ter alguém que já tenha exercido a presidência. Mas cada momento é um novo momento. O rio não passa 2 vezes pelo mesmo lugar. Portanto, mesmo que esteja ocorrendo uma situação de uma pessoa, um companheiro ou uma companheira, estar novamente atuando como presidente de seu clube, será um grande momento em sua vida, uma nova experiência, um novo desafio de liderança com pessoas que estarão ao seu lado. Portanto, nós vamos falar exatamente sobre esse grande momento de transição na abertura e no encerramento desta rápida apresentação. Iniciamos, governador Alderi, minhas caras presidentes e presidentes, pela causa do Rotary. E por que iniciamos pela causa do Rotary? Me parece, pelo trabalho que temos feito em várias partes do Brasil, com vários clubes, de que nós temos claramente a ideia dos objetivos que nós temos em Rotary, mas não percebemos a causa. E esta causa é quem hoje, na modernidade desta sociedade, é quem une as pessoas. As pessoas não se unem, isso é uma assertiva, pela sigla de uma entidade,
ou simplesmente pelo companheirismo que essa entidade promove. Mas as pessoas se unem pela causa que essas entidades lhes propõem. Esse é um dos resultados dos grandes avanços das organizações não governamentais, que em alguns momentos alguns de nós consideram concorrentes, e eu particularmente não as considero assim, considero mais como parceiras, mas justamente essas organizações atraem pela causa, não pela sua sigla. Eu me permitiria usar algumas dessas organizações como exemplo, Médicos Sem Fronteira, uma delas, a Greenpeace é outra delas, várias organizações. Então, as pessoas não se juntam ao Greenpeace ou não se juntam ao Médicos Sem Fronteira, mas se juntam à causa que essas entidades lhes propõem. E a causa de Rotary é paz o tempo todo. Esta informação que eu trago nesse slide não é de minha autoria. Isso está escrito no site do Rotary. Basta nós procurarmos Rotary Paz, que nós vamos encontrar um conjunto de informações do Rotary mostrando desde o início de sua origem como nós trabalhamos pela paz, até o final, onde Rotary conclui dizendo que nós somos uma organização cujo objetivo é criar meios onde a paz possa ser construída e mantida por meio de atividades sustentáveis e mensuráveis em comunidades no mundo inteiro. E Rotary termina afirmando: a paz continua sendo a pedra angular de nossa missão como organização humanitária. E por que, governador Alderir, nós iniciamos por aí? Porque, eventualmente, no meu distrito não é diferente, nós temos clubes que têm sedes, nós temos clubes que têm estruturas, nós temos clubes que, eventualmente, têm empregados. E a pergunta que se faz é, mas essas estruturas, essas sedes, esses empregados, elas estão contidas num conjunto de ações que são voltadas à paz e à compreensão? Ou essas estruturas estão voltadas a alguma coisa que no passado fez sentido e hoje já não tanto? Então, no momento em que a sociedade humana é desafiada a descobrir novos meios de comunicação, como o Rotary está sendo, a superar as grandes dificuldades, a privilegiar as relações não tão presenciais, mas as relações humanas como um todo, ter em mente qual é a nossa causa pode nos ajudar de muito na área da administração do clube a entender melhor em que sentido o Rotary está nos movendo e se movendo como organização global. Falando sobre a estrutura, eu vou tentar voltar, se me permitirem, ao Word, agora sim. Voltar ao PowerPoint, porque ele vai me permitir alguns efeitos. Então, falando sobre a estrutura, que é um dos dois desafios que temos. O Rotary nos propõe que nós temos um conselho formado por um presidente e por 6 pessoas ao lado deste presidente, e esse conjunto é chamado pelo Rotary de dirigentes do clube. O João, dá licença, por favor. A sua tela não está visível para nós. Não está? Não está. Então, vamos lá. Anteriormente, sim. Quando você virou para o PowerPoint. Agora sim? Agora sim. Ótimo. Muito obrigado. Muito obrigado. Então... Jô, perdão, eu tive que travar os microfones. Abre o seu novamente, por favor, perdão. Ótimo, excelente. Ok, agora, obrigado. Então, em termos da estrutura, o que o Rotary nos propõe é que haja um conselho diretor com 7 dirigentes dentro de um clube. Quem são esses cargos? O presidente do clube, o último ex-presidente, presidente eleito, vice-presidente, secretário, tesoureiro e diretor de protocolo. Este conjunto de 7 pessoas é considerado pelo Rotary no estatuto como dirigente do clube. Porém, não é vedado, e ao contrário disso, é aconselhável que o Conselho Diretor agregue a si as comissões, os presidentes das comissões. Então, vários clubes, e o clube que eu faço parte é um deles, tem o seu Conselho Diretor constituído não por 7, mas por 12 pessoas.
E essas 12 pessoas trazem para dentro do conselho diretor toda a dinâmica que o clube se propõe a ter interna e externamente. Internamente, intramuros, para que o clube exista, externamente na sociedade, para que ele faça o seu papel. Os deveres dos dirigentes, aqueles 7 a que eu me referi, estão também esclarecidos no manual do Rotary. O presidente lidera as reuniões do clube e do conselho diretor, até aí nada de novo. O último ex-presidente serve como diretor, assim como o presidente eleito, que se prepara para o seu mandato e também serve como diretor. O vice-presidente substitui o presidente nas suas eventuais ausências. Por exemplo, hoje, o meu clube, o meu presidente de clube, com o seu mandato, está com um desafio profissional que não lhe permite estar a todas as reuniões. Então, as reuniões têm sido presididas quase que em sequência pelo nosso vice-presidente, sem nenhum tipo de problema ou de falta de continuidade. Os diretores participam das reuniões do clube e do conselho diretor. O secretário mantém o controle dos registros do quadro associativo e comparecimento a reuniões, não só isso. O tesoureiro supervisiona verbas e presta contas de seu uso, não só isso. E o diretor de protocolo mantém a ordem durante as reuniões do clube. Eu aqui estou reproduzindo as orientações do Rotary. Quando eu me refiro não só isso, é porque essas orientações são de caráter geral, e nós vamos ver também pelo Rotary, visam focar clubes pequenos, clubes com muito pouca gente, clubes com muitas limitações. Mas quando eu digo não só isso, por exemplo, o tesoureiro, na minha visão pessoal, ele deve ter também a atribuição de interface com a contabilidade e de interface com as questões, digamos assim, fiscais, com as questões ligadas à área de tributação que o clube eventualmente venha a ter contato. O modelo e estrutura das comissões, o Rotary recomenda que tenham 5 comissões, não mais, não menos. Essas 5 são as básicas. De acordo com cada clube, o clube pode expandir o número de comissões, mas não deve ter menos que 5, a não ser que a sua estrutura esteja muito reduzida. Este slide e os 2 que se seguem são slides do Rotary. Eu apenas troco uma palavra num desses slides, que eu acho que a tradução do inglês para o português não é boa. E eu vou me referir a esta palavra. No campo da comissão de administração, o Rotary propõe para clubes de tamanho regular, e o que o Rotary chama de clubes de tamanho regular, clubes com 20 pessoas, em média, 20, 25 pessoas, de que ele trate dessas ações básicas, programação semanal, comunicações, website e eventos sociais. No campo do desenvolvimento do quadro associativo, ele propõe o recrutamento. Esta segunda palavra é que eu altero, porque o Rotary usa uma palavra que eu acho equivocada em português, que é retenção. Retenção, na minha forma de ver, é uma palavra que não se aplica a Rotary. As grandes represas retêm água. O imposto de renda retém parcelas dos valores que recebemos para a contribuição fiscal. O ato de retenção é um ato que não atrai aquilo que é retido. A água não é retida por livre e espontânea vontade. Ela é retida por força do homem. Por força da natureza, ela fluiria pelo rio. As organizações não retêm ninguém. As organizações fidelizam pessoas. E por isso eu iniciei pela causa, porque as organizações fidelizam pessoas não pela sua estrutura, mas pela sua causa. Orientação é a única palavra que eu tomei a liberdade e iniciativa de trocar naquilo que o Rotary coloca em seus manuais. Orientação de novos associados, diversidade. Este termo da diversidade é um termo que precisa ser muito bem trabalhado por todos nós no Rotary, porque, eventualmente, nós ainda estamos trabalhando com a diversidade segundo o nosso entender, não segundo o entender amplo e restrito que o Rotary propõe a partir do Conselho de Legislação de 2013. Na imagem pública, relações com mídia, publicidade, marketing, estratégias para o web e mídias sociais. Em projetos humanitários, a área de serviços internacionais ou de serviços à comunidade local, serviços profissionais e serviços à juventude, e arrecadação de fundos para projetos. Nós vamos ver, ao final desta rápida locução, onde é que este tema,
que nós estamos apresentando tem a ver as questões fiscais e tributárias com esta arrecadação de fundos. E, por último, a Fundação Rotária, com o programa da Polio, arrecadação de fundos para subsídios e subsídios. Num segundo slide, o Rotary propõe que haja uma visão para clubes pequenos dessas 5 comissões. E o próprio Rotary, o que faz? Ele subtrai de cada uma dessas comissões aquilo que seriam as atribuições, porque ele entende que, por ser um clube pequeno, portanto, abaixo de 20 companheiros, este clube pode ter uma limitação, inclusive de pessoas, para o desempenho dessas atribuições que ele propõe. Então, o que ele faz? Ele subtrai essas informações e deixa com o título a critério do conselho diretor do clube a estruturação daquilo que vai ser atribuído a cada uma dessas comissões. E em se tratando de clubes grandes, e o que Rotary propõe em clubes grandes? Clubes acima de 50 pessoas, ele acrescenta em algumas comissões algumas atribuições por hipótese. Então, por exemplo, no quadro associativo, depois de diversidade, ele propõe novos clubes. Eu tenho conversado com o seu companheiro, Alderi de turma, né, que é o Cláudio Zinger, eu sou planejamento estratégico do nosso distrito nesse próximo período. E eu digo para o Cláudio que eu vejo que novos clubes não é uma atribuição da comissão de um clube. A criação de novos clubes é uma atribuição do governador e não do clube. O clube padrinho, ele pode funcionar como um acessório na criação, mas a responsabilidade, na minha visão pessoal, não na do Rotary, é de que a criação de novos clubes não é uma atribuição da Comissão de Desenvolvimento do Quadro Associativo de um clube, mas sim do governador ao indicar o seu representante especial e ao definir a área onde esse clube deve ser criado. Associados em potencial e avaliação, sim, dentro da Comissão de Desenvolvimento do Quadro Associativo de cada clube. Também acrescenta na área da Fundação Rotária, para grandes clubes, doações anuais, doações extraordinárias e gerenciamento financeiro. Ou seja, as diferenças são pequenas, exceto para clubes pequenos, em que o Rotary deixa ao livre-arbítrio de cada conselho diretor formatar as ações que possam ser viáveis dentro de cada comissão. Temos, nesse momento, algumas perguntas que são mais frequentes no que diz respeito a este tema. E eu me permiti trazer do site do Rotary 3 dessas perguntas. A primeira delas, qual o prazo para informar alterações do quadro associativo para que a fatura do meu clube reflita o número real de associados? Isso é uma dúvida que eventualmente ainda se tem, e eu digo eventualmente ainda se tem pela experiência que tem tido com clubes daqui do nosso próprio distrito, de saber como é que funciona essa história de quando eu informo e como isso repercute na fatura que vou pagar. E, portanto, aí está a resposta, são 1º de janeiro, 1º de julho, quando essas informações têm que estar atualizadas. Uma segunda pergunta que o Rotary coloca no seu FAQ, nas suas perguntas mais frequentes, é quem pode atualizar os dados de associados. É um rol muito extenso de possíveis perguntas e respostas. Eu selecionei essas 3, não ao acaso, mas por considerar que elas têm implicação com este tema que estou desenvolvendo. E esta segunda pergunta é porque ela introduz uma figura que nós não vamos encontrar em lugar nenhum do Rotary. Eu, pelo menos, por mais que pesquise, não encontro, exceto nestas perguntas mais frequentes, que é a figura do secretário executivo. Este secretário executivo é uma pessoa que pode não ser um rotariano e que pode ser contratado pelo clube para ser o secretário executivo. Hoje eu conversava com o governador Washington de Brasília, ele é governador nominado, portanto, ele não será do próximo período, mas do período subsequente. E o Washington, como eu, via que a comissão de administração tem um papel extraordinariamente importante dentro do clube, porque ela faz o fechamento das outras comissões e da ação do clube interna e externamente. Clubes com mais de 100 pessoas, e nós temos no universo rotário clubes com 500 pessoas, é necessário que este clube, como o Rotary International, tenha um profissional contratado para fazer esse trabalho de administração de todo esse aglomerado de pessoas. Esta é a figura do secretário executivo. E, por isso,
quando perguntado quem pode atualizar os dados associados no MyRotary, o Rotary indica esses cargos: o presidente, secretário, diretor, o secretário executivo, tesoureiro, presidente de comissão. Não creio que seja um caso específico de um dos nossos clubes. Aqui no nosso distrito, por exemplo, que acaba de sofrer o distritamento, juntaram 2 distritos num só, e temos o Rotary mais antigo de língua portuguesa em todo o mundo, que é o Rotary do Rio de Janeiro, nenhum desses clubes comporta a necessidade de ter um secretário executivo contratado e pago pelo clube, se o nosso propósito for atender a nossa causa de paz e compreensão. Se o propósito tiver uma outra conotação que não essa, pode ser até que tenha. Se não, não. Portanto, não vejo necessidade do secretário executivo, embora ele apareça hoje dentro desta pergunta, em perguntas mais frequentes do Rotary. E, por último, quais as informações que preciso oferecer para o Official Directory. E isto também é alguma coisa importante, porque nós não temos hoje, nas estruturas dos clubes no Brasil, a possibilidade de poder assegurar que os nossos clubes têm o futuro presidente, no caso nosso aqui, 2021, 2022, já nomeados estão, tem o seu subsequente e o subsequente ao seu subsequente. O clube que eu faço parte é um privilégio. Dentro do nosso distrito, nós somos 70 e tantos clubes, nós temos a cadeia de presidentes designadas. Então, nós temos 3 presidentes já nominados. Somos exceção da exceção. Nós temos clubes que, neste momento, governador Alderi, ainda não temos o presidente do período entrante definido. Temos 3 clubes nessa situação. Então, ter o presidente definido, o seu sucessor e o seu sucessor ainda é uma coisa rara. Mas o Rotary está pedindo que se tenha essas informações com brevidade, de modo a que se possa assegurar o planejamento estratégico de médio e longo prazo dos clubes de Rotary. O Estatuto do Rotary prevê que todo clube de Rotary e de Rotaract que aceitar o diploma de admissão do Rotary também aceita, ratifica e concorda em respeitar o teor destes estatutos, do regimento interno, em consonância com as leis vigentes. Leis vigentes aonde? No país onde o clube de Rotary está instalado. Então, nós não podemos admitir apenas que o nosso clube está de acordo com o Estatuto do Rotary. Ele tem que estar de acordo com o Estatuto do Rotary e de acordo com a legislação do país onde ele se encontra. Isso é evidente. Mas no passado não era assim. No passado, e não um passado tão distante, um passado de 10, 15 anos atrás, bastava dizer, não, o nosso estatuto está de acordo com o Estatuto do Rotary e vida que segue. Hoje, nós temos como clareza que não mais é isso, temos que estar de acordo com o Estatuto do Rotary, mas temos que estar de acordo com a legislação e com as exigências da legislação vigente no Brasil. Isso nos traz ao Código Civil. E o Código Civil diz que constituem-se as associações pela união de pessoas que se organizam para fins econômicos, para fins não econômicos. Portanto, o Rotary, o que é? Uma associação, porque une pessoas que se organizam para fins não econômicos. Essas associações são pessoas jurídicas de direito privado, através da qual pessoas se congregam objetivando realizar determinada atividade sem fim ou sem intuito de obter lucro. O estatuto deve ser inscrito no Registro Civil de Pessoas Jurídicas, conforme a orientação da lei. Vou citar um caso real para que nós possamos entender como é que essa adaptação tem que ser feita. Se nós observarmos o estatuto prescrito pelo Rotary para os clubes de Rotary, nós vamos ver que o artigo 1º dele é diferente deste texto que eu estou apresentando. Isto porque, no nosso caso, o nosso estatuto foi adaptado ao Código Civil brasileiro. Portanto, nós não temos sócios, nós temos associados. E o início do nosso estatuto, o primeiro artigo dele, define na forma que é usual no Brasil o que é este clube de Rotary. Portanto, o Rotary da Tijuca, que daí em diante no estatuto é denominado simplesmente clube, com sua data de fundação, se define como uma associação sem fins econômicos, de natureza privada,
membro do Rotary International, e cita qual a sua numeração, e será regido pelo presente Estatuto Consolidado e pelos diplomas legais aplicáveis, sendo sua duração por prazo indeterminado. Ainda dentro deste caso real, eu extraio 2 artigos que possam ser interessantes para essa nossa reflexão. O artigo 30, em que nós afirmamos que o clube, na elaboração das nossas demonstrações contábeis e financeiras, observará princípios fundamentais de contabilidade e as normas brasileiras de contabilidade. E no artigo 32, que o presente Estatuto Social entra em vigor na data de seu registro em cartório. Então, o nosso Estatuto, ele ajusta o Estatuto prescrito pelo Rotary International à nossa legislação e à nossa cultura e define, inclusive, como será feita a nossa contabilização para fins de cumprimento da legislação vigente. O registro civil de pessoas jurídicas, ele segue um determinado rito. Recentemente, governador Alderia, eu vivi uma experiência muito interessante. E casa de ferreiro, espeto de pau, dizia meu velho pai. Eu estou falando para vocês, para os presidentes do Distrito 4.490, faço parte de um clube com 72 anos de existência, portanto é um clube maduro, um clube com mais de 40 associados, com um quadro diversificado. O meu atual presidente é membro do Conselho Regional de Contabilidade do Rio de Janeiro, como eu fui até 2 anos atrás, e o meu estatuto não está registrado no Registro Civil de Pessoas Jurídicas hoje. Quem continua, para efeitos legais, como presidente do clube, é o companheiro que nos fala, Joper Padrão, e eu deixei de ser presidente há 3 anos. Então, há 3 anos, o nosso clube não consegue registrar a ata do meu sucessor e do sucessor do meu sucessor, não obstante ter pessoas dentro do clube que são espertas no assunto, experientes no assunto, por conta da burocracia, por conta das exigências que são feitas pelos próprios entes de registro. Quando eu digo que eu vivi um momento muito interessante, é que, como presidente da Academia Rotária de Letras da cidade do Rio de Janeiro, eu me vi na circunstância de implantar um novo ente, uma nova associação, que não era um clube de Rotary, mas era uma academia ligada ao Rotary. E aí eu caí nessa mesma malha burocrática, de fazer uma busca prévia no cartório de pessoas jurídicas, de providenciar requerimentos, isso tudo. Caiu em exigência pelo governador. E quando caiu em exigência, o contador que eu tenho contratado pela academia disse assim para mim: Joca, esquece, eu não posso te dar menos de 90 dias para te dizer como é que isso vai ser resolvido. Tomara que aí, no Distrito 4.490, a burocracia seja diferente daqui. A daqui é assim. E aí, o que eu fiz? Um dos meus acadêmicos, companheiro do Rotary do Rio de Janeiro, é um advogado muito bem relacionado no Registro Civil de Pessoas Jurídicas. Pedi a ajuda dele. Em 48 horas, o registro estava concedido. Então, se eu conseguir uma porta para fazer com que essa burocracia fosse reduzida, em 48 horas eu tive o Registro Civil de Pessoas Jurídicas, CNPJ, tudo da academia, está tudo regularizado. O Rotary da Tijuca, eu não consigo fazer com que as atas sejam reconhecidas pela burocracia deste mesmo registro civil. Incrível, mas é assim que é. Aqui está um pequeno roteiro e essa apresentação ficará à disposição de todos, mas eu tenho certeza de que o companheiro Clenilton vai fazer, na sua parte, uma apresentação mais detalhada sobre isso, ou ter informações mais apropriadas, até por conta de conhecer melhor como funciona essa burocracia nos estados do Ceará, do Piauí e do Maranhão. O fato é que há uma necessidade de seguir um rito desta burocracia. Esta burocracia exige que a nossa ata de constituição e de eleição da diretoria sejam registradas em cartório, de modo a que nós possamos ter, os clubes que ainda não têm, é mandatório que tenham, o registro no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas e, com isso, a regularização fiscal de nossos clubes. Esse registro, além de ser feito no Registro Civil de Pessoas Jurídicas, como decorrência, precisa ser feito junto à Receita Federal. Hoje, a partir de novembro passado, isso tudo está em meio eletrônico.
Agora, é uma sugestão minha, não para alavancar o nosso mercado, mas é porque este meandro requer a qualificação técnica de um profissional. Então, eu coloco como recomendável a assistência técnica de um profissional da contabilidade para a inscrição e para atender às obrigações acessórias subsequentes. Isso não quer dizer contratar um contador. O clube que tem condições de contratar um contador, contrata um contador. O clube que tem em seus quadros um contador, esse trabalho pode ser feito à forma rotária, como um trabalho voluntário. O contador da Academia Rotária de Letras da cidade do Rio de Janeiro presta esses serviços para a academia gratuitamente, é pro bono. Portanto, ele faz o serviço técnico profissional que lhe incumbe fazer, mas ele abre mão do recebimento de qualquer prolabore ou de qualquer remuneração pelos seus serviços. As obrigações anuais que são decorrentes hoje a uma pessoa jurídica como um Rotary Club, elas dizem respeito a algumas declarações. E aí nós podemos dizer assim, mas o clube não tem lucro, o clube não tem movimento, o clube não tem. Ele pode não ter nada, mas ele tem a obrigação de prestar declarações. A declaração DIRF, ela é necessária se tiver ocorrido retenção de tributos de terceiros. Se não tiver ocorrido, dispensável. Mas a escrituração contábil digital, a escrituração contábil fiscal, que equivale à declaração do imposto de renda de pessoa jurídica, e a RAS, não. Essas são exigências, e nós temos de cumpri-las. A falta do cumprimento dessas obrigações implica em multa, impede a obtenção da certidão negativa federal, do imposto de renda e tudo mais. E é uma situação indesejável, porque impossibilita que o Rotary Club possa se qualificar para acessar recursos públicos, por exemplo, verbas parlamentares, ou mesmo recursos privados, por exemplo, para financiamento de projetos. O Rotary propõe que, cada vez mais, os clubes de Rotary busquem parcerias na sociedade. Essas parcerias o desenvolvimento dos nossos projetos humanitários, eles podem se dar através de recursos da Fundação Rotária, através de recursos de verbas públicas, como é o caso aqui citado, de verbas parlamentares, ou mesmo através de recursos privados. Por exemplo, em Minas Gerais, nós temos uma fundação chamada Renova, que foi criada pela Vale do Rio Doce para mitigar os efeitos daquele desastre ecológico que houve naquela região. Esta fundação, ela faz convênios com entidades como o Rotary, para que essas entidades façam a facilitação do seu trabalho na sociedade. Ora, se a entidade, como o Rotary Clube de Minas Gerais, estiver em dia com as obrigações fiscais, pode acessar esses recursos. Se não estiver em dia, o compliance da Fundação Renova recusa a possibilidade de convênio, porque a organização pretendente não cumpriu as regras da legislação local. Chegando às conclusões, para que nós possamos ter interação com os presidentes, meu caro governador, eu afirmaria o seguinte: primeiro, Rotary Club são associações, e associações têm personalidade jurídica. Então, não há mais. Eu, quando estive na governadoria do distrito, nas visitas oficiais, eu diria para você, meu caro governador, que 60% dos clubes não tinham CNPJ, conta bancária, a secretaria era na pasta do camarada que deixava o cargo, no ano seguinte passava para o outro. Era uma coisa assim bastante improvisada. Naquela época, 20 anos atrás, eu, como governador, pude fazer olhos mortos. Eu não via o que estava acontecendo. Não me cabia exigir aos clubes mais do que era a cultura nossa. Hoje não é mais assim. Então, hoje o governador ele tem, nas suas visitas oficiais com a sua equipe distrital, a obrigação de verificar com os clubes o cumprimento dessas formalidades. E isso em proteção dos próprios dirigentes, em proteção da marca Rotary a nível mundial e em proteção da possibilidade de nós fazermos o desenvolvimento de nossos projetos humanitários. A segunda conclusão que eu chego é que os Rotary Clubes seguem o Estatuto do Rotary e o Estatuto e Regimento prescritos para os clubes. Isso não é dúvida para ninguém.
mas é mandatório que se siga a legislação local. Então, se tem um empregado contratado, atenção, vai ter que cumprir acessoriamente ao que eu mostrei até aqui, e aí o companheiro Clenilton certamente tem expertise nisso, todas as obrigações decorrentes de um empregado contratado. Se tem uma pessoa que presta serviço, mas que não está com carteira registrada ou não está dentro da legislação enquadrada em nenhuma das hipóteses, atenção, está criando um problema futuro. Então, não dá mais para nós termos, como tínhamos no passado, clubes de Rotary que faziam serviços, por exemplo, de educação suplementar para pessoas que tinham dificuldade de acesso às escolas, com aquele indivíduo que o clube remunerava, porque essa pessoa era muito boazinha. Isso não é mais admissível, porque nós estaríamos criando um passivo trabalhista. Então, se tem alguém prestando serviços, essa prestação de serviços tem que estar dentro da legislação aplicável. O conselho diretor deve ser o guardião da dinâmica do clube, da dinâmica interna e externa. Então, o presidente preside o conselho diretor, mas é este colegiado, que eu sugiro que seja ampliado com a inclusão das comissões, que é o guardião dessa dinâmica interna e externa do clube. A elaboração das demonstrações contábeis e financeiras deve observar os princípios fundamentais de contabilidade e as normas brasileiras de contabilidade. Eu explicito aqui uma dessas normas, a NBCT 1019, que é específica para as entidades como o Rotary, que não tem fins lucrativos. A assistência de um profissional de contabilidade é aconselhável. Eu coloquei aqui aconselhável porque não é mandatória. Mas eu diria, o bom senso pede, o bom senso determina que os clubes de Rotary tenham a assistência de um profissional da contabilidade, de preferência com um serviço pro bono, um serviço não remunerado, se possível, para que o clube possa se sentir confortável na sua trajetória. O cumprimento das obrigações fiscais propicia tranquilidade aos administradores e acesso a recursos. Se o governador Alderi, depois, na forma privada, me perguntar como eu me sinto, estando ainda como responsável pelo meu clube, 3 anos depois de ter deixado de ser presidente, eu diria que eu me sinto muito mal. Porque o CPF que está diante do imposto de renda, diante da sociedade, é o meu CPF. Não me preocupo porque sei que está tudo em dia. Não me preocupo porque sei que as declarações fiscais foram entregues e está tudo correndo bonitinho. Mas não deveria ser assim. O meu CPF já deveria ter sido isentado de responsabilidade há 3 anos. Na transição de mandatos, é indispensável a alteração dos titulares junto aos órgãos de fiscalização. Entendam por que eu coloco isso? Porque eu estou falando de caso próprio. Então, presidentes entrantes, vocês devem ter o cuidado de fazer com que essa transição deixe com que o presidente que acaba o seu mandato fique exonerado das responsabilidades e vocês as assumam. E durante 1 ano vocês exerçam essas responsabilidades. E ao final de 1 ano, que vocês façam a transição para os seus sucessores, da mesma forma como fizeram com os seus antecessores. E por último, de minhas conclusões, o Rotary Club que se mantém atento à sua estrutura organizacional e regularidade fiscal, se qualifica para aquilo que o Rotary denomina como um clube eficaz. Assim como comecei e encerro, falando sobre o grande momento. E esse slide, presidentes do Distrito 4.690, mostra exatamente esta figura da transição. Ao receberem o bastão dos seus antecessores, façam toda a formalidade necessária para exonerar esses antecessores de suas responsabilidades e que vocês as assumam. E daqui a 1 ano, façam exatamente o mesmo com seus sucessores. Passem o bastão para eles, mas passem também a responsabilidade de gestão e administração do clube diante da nossa sociedade. Eu quero agradecer e me colocar à disposição de todos, se ainda houver tempo, para que possamos fazer uma interação a respeito do que foi tratado. Muito obrigado.
Meu querido governador Joper Padrão, muito obrigado, tá? Essas informações são muito valiosas, dão uma pincelada de uma forma generalizada para todos aqueles que vão assumir os clubes, né? E muito interessante essa sua situação de ainda estar há 3 anos ainda como responsável pelo clube, tá? Então, isso é necessário que os demais atentem para isso, né? E tornem atualizada a documentação. Eu tenho uma pergunta a fazer, mas antes eu vou passar a palavra ao companheiro Clenilton, que ele está aí, levantou a mãozinha dele há uns 10 minutos, tá? Deve ter algo para poder colaborar comigo. Pode falar, Clenilton. Pronto, é só para complementar a informação do companheiro Joper, quando ele estava falando das obrigações acessórias, certo? Porque depois ele falou questão de clube que tem algum funcionário registrado. Além daquelas obrigações, tem a questão do FGTS, né, a CEFIP, o E-Social, e também tem um recolhimento sobre a folha de pagamento, que é o PIS, que por causa desse recolhimento você tem que mandar o SPED contribuições, ou FD contribuições. Então, só para deixar essa colaboração, certo? Perfeito, companheiro Clenilton. Quer dizer, o que você agrega é que se tiver uma pessoa com vínculo empregatício, a complicação é um pouquinho maior, ou bem maior, porque e por isso, Clenilton, eu comecei, lembra do primeiro slide? Qual é a causa do Rotary? O planejamento estratégico do Rotary, ele nos permite ter uma visão bem moderna do que possa ser uma célula de Rotary. Por exemplo, eu vejo o Rotary como uma ponte. Eu estou me referindo Rotary Clubes. Então, o que é uma ponte? Ela liga 2 margens, não é isso? De um rio, 2 margens de uma estrada. A ponte, na verdade, ela não tem uma outra função que não seja ligar um lado ao outro. O que um clube de Rotary pode se definir como a sua visão estratégica de ser? Uma ponte na sociedade. Uma ponte entre quem precisa e quem tem. Entre quem precisa e quem tem, de um modo geral e amplo. Então, se alguém precisa de algo, o Rotary propicia a aproximação com aquele que tem algo que possa satisfazer essa necessidade. Se isso estiver visando a paz e a compreensão, a minha necessidade de ter empregados é muito pequena. Eu diria nula. E aí, como eu tenho feito, o companheiro Alderi, como eu tenho colocado o meu exemplo como exemplo, né? Um ex-presidente que há 3 anos atrás deixou de ser e continua sendo, eu diria para você, meu clube, com 72 anos de existência, não tem empregado. Não tem empregado, não tem sede. Meu clube não paga aluguel, meu clube não paga IPTU. Para quê? Se nós estamos tendo ações voltadas à paz e à compreensão, e se nós estamos nos propondo a ser uma ponte na sociedade, para que ter esses custos? Para que ter essa problemática toda? Já basta aquilo que a lei me obriga a ter, que foram essas obrigações acessórias, né, Nilton, que eu tenho que ter, tenha ou não tenha nada. Eu posso não ter movimento nenhum, mas tenho que prestar essas declarações. Agora, se eu botar um empregado na minha folha, meu Deus, aí a complicação aumenta. Se eu colocar um vínculo de trabalho e eu não regularizar esse vínculo de trabalho adequadamente, o que eu estou fazendo? Criando um passivo trabalhista para o futuro. Então, essas questões, pensadas sob a ótica do planejamento estratégico, podem fazer com que os clubes redefinam umas questões que eram tradicionais em sua existência para uma modernidade de Rotary. Eu tenho tido experiência, companheiro Alderi, de clubes que tinham sede própria comprada 20 anos atrás. 20 anos atrás, as pessoas compraram salas, compraram sedes. O que esses clubes, ao longo do tempo, vêm fazendo? Se desfazendo dessas sedes. Porque eles perceberam de que a sede era um custo, a sede era uma implicação, o IPTU, essas coisas todas que vêm junto com ela, e que não contribuíam para o seu objetivo na sociedade. Então, se tornaram clubes mais leves.
nós tínhamos clubes que tinham empregados contratados. Eu diria para você, hoje, no Distrito 4.571, talvez a exceção do Rotary do Rio de Janeiro, que mantém uma fundação dos rotarianos do Rotary do Rio de Janeiro, é um clube com 100 e tantas pessoas, é outra história. Como é o clube de São Paulo, né? O Rotary de São Paulo, 100 e tantas pessoas, é outra história. Mas, a exceção dessas unidades, todas as demais tendem a ser unidades sem empregados, sem vinculações, sem sedes, serem unidades bem mais leves. O meio eletrônico, inclusive, tem nos impulsionado muito a fazer isso. Com certeza, companheiro, com certeza, tá? Penso igual a você, e sou favorável quando um clube tem sede, mas que essa sede gere movimento para a comunidade, também gere recurso para o próprio clube. Nós temos aqui no nosso Distrito 4490 um excelente exemplo, tá? De um clube aqui, do Rotary Clube de Iguatu. Eles têm uma sede, eles têm um espaço valorizadíssimo, companheiro Joca, no centro da cidade, um parque de exposição, 80 mil metros quadrados. Tá? Devido à pandemia, eles estão há um ano sem poder fazer qualquer evento. Mas antes da pandemia, eles tinham uma geração de renda no mês de setembro com a parte de vaquejada fantástica. E isso subsidiava as ações durante o ano todo, tá certo? Que, inclusive, uma parte do terreno eles cedem para a Polícia Montada do Estado do Ceará, na região lá de Iguatu, para fazer trabalho social com crianças deficientes, para fazer aquela equinoterapia, tá? Então, nós temos N exemplos. Agora, aquilo que você falou, se é uma sede que ela é mais um passivo, gera despesa do que receita, então não há o porquê de existir, não é isso? Tá? É verdade. Então, meu querido... Nós temos alguns clubes de Rotary que têm sedes que comportam, por exemplo, casas de amizade, que tinham salões de festas. E esses salões de festas geravam renda, porque a sociedade local alugava esses salões para casamentos, batizados e tudo mais. Enquanto nós vivemos o antigo normal, essa era a lógica. Por exemplo, os Rotary Clubes de Brasília, você deve conhecê-lo, eles têm aquele grande centro onde vários clubes têm uma grande sede que é comum a vários clubes. Essas sedes, elas têm custo. E essas sedes podem gerar recursos. Isso é fato. Porém, nós não imaginávamos que uma pandemia acontecesse. Então, quando a pandemia aconteceu, por exemplo, o Rotary Clube de Niterói, não é do nosso distrito, é do distrito vizinho, que tem uma sede de casa da amizade lindíssima, que era um dos mais belos salões para casamentos, batizados e tudo mais. Com a pandemia, o que aconteceu? As famílias foram impedidas de fazerem festas de casamento, de batizado e daí por diante. Com isso, o que ficou para o clube? O ônus da sede, porque deixou de ter o bônus da sede. Diferente, por exemplo, do Rotary de São Paulo, que tem um edifício cujo edifício é alugado para escritórios. Então, aí a renda não modificou tanto. Mesmo assim, houve uma queda nos escritórios que funcionam. E aí, escritórios fecharam. Quando os escritórios fecham, as salas são devolvidas. Quem tinha o bônus do aluguel ficou com o ônus dos impostos, da segurança, da manutenção e tudo mais. Então, a pandemia, ela talvez esteja nos trazendo uma reflexão sobre episódios não previstos, isso o planejamento estratégico pode nos ajudar, né? Que são as adversidades, e imaginar, diante dessas adversidades, como ficam essas situações, para tomar decisões estratégicas que evitem que nós sejamos sofridos com essas medidas. Por exemplo, determinadas cidades hoje, quem tem um imóvel para alugar e não consegue alugar, está com um problema na mão. Eu estou falando não de Rotary, eu estou falando do indivíduo que tem um imóvel ou propriedade para alugar. Porque não é um momento para alugar, não é um momento bom para vender, mas ele tem os ônus do imóvel que lhe pertence. E ele não pode pegar o imóvel e jogar pela janela. Na realidade, meu companheiro, o que nós precisamos é trabalhar muito a nossa resiliência, nos reinventarmos nesse momento de pandemia, tá certo? E
pegar nossos limões e fazermos umas belas limonadas, né? Meu querido companheiro Joper Padrão, tá? Um prazer muito grande tê-lo conosco aqui no nosso Distrito 4490. Tá? Você enriqueceu bastante o nosso programa de treinamento de líderes rotarianos. Muito obrigado mesmo. Eu espero ter atendido a sua expectativa, companheiro Alderi, e agradeço a todos pela atenção, viu? Eu vou, com grande satisfação, passar a palavra para o meu tesoureiro da minha gestão distrital, é o famoso tesoureiro de distrito aqui, o nosso querido companheiro Clenilton Medeiros. Por favor, Clenilton. Boa noite, companheiros. Eu queria cumprimentar todas as autoridades aqui presentes na pessoa do governador Alderi e todas as demais pessoas no nome da minha companheira Sâmia, militão do Rotary Clube Fortaleza Praia. E sem mais delongas, já vamos começar devido ao avançado da hora, tá? Eu vou colocar na tela aqui. Aí eu peço que vocês me digam se estão... Ok, está aparecendo sim. Visualizando. Então, está visualizando? A tela cheia ou a separada? Separada. Certo, depois eu vou inverter aqui, só um instante. Só um instante. E agora, tela cheia? Separada do mesmo jeito. Do mesmo jeito? Ela está no... Você não visualiza aí? Eu estou com duas telas. Eu vou botar só uma, para facilitar. Pronto, agora você tirou, né? Foi, tirei. Pronto, vou colocar aqui a apresentação. Agora deu certo. Agora sim. Maravilha. Pronto, companheiros. Então, aqui a gente vai falar um pouquinho sobre regimento interno e estatuto, certo? Só que antes da gente começar, eu faço algumas perguntas para as pessoas aqui presentes, para os companheiros aqui presentes. Como está a situação cadastral de seu clube? Se vocês já tiveram uma curiosidade de entrar lá no site da Receita Federal e ver como é que está a situação cadastral lá, se ela está ativa, se está inapta, se está suspensa ou se está baixada. Certo? São informações que você consegue facilmente verificando o CNPJ. É só lembrar, dar uma informação que nem sempre a informação, o clube, quando está ativo, quer dizer que ele esteja irregular. De repente, ele está ativo, mas está com 2, 3 declarações omissas de entrega. Outra, todas as ações registradas em cartório, a gente, de vez em quando, se depara com 3, 4 atas sem registrar. Agora está um pouco mais difícil porque os próprios bancos estão solicitando essas atas registradas em cartório para poder passar a tesouraria. Então, desculpa, mas uma pergunta que todo mundo deve estar querendo fazer. Todas as atas, você está falando as atas semanais das reuniões? Não, as atas de registro do Conselho Diretor. Ah, tá. Então, todas as atas de registro do Conselho Diretor, que é uma por ano. O que uma por ano, exatamente. Pronto, tirar o susto do pessoal aqui, porque estava já... Ok. Certo. Vou reformular essa pergunta, certo? Outra, certo? As obrigações e informações exigidas pelos órgãos públicos foram prestados? O Joper falou. Tem aquelas obrigações que são necessariamente obrigatórias serem mandadas para a Receita Federal, o Ministério do Trabalho, que foi absorvido pelo Ministério da Economia, e tem um que ele colocou lá, que é a RAIS, que é a Relação Anual de Informações Sociais. Você pode até questionar os presidentes de clube, olha, mas eu não tenho nenhum funcionário registrado. Mesmo assim, eu tenho que mandar a RAIS negativa.
você faz pela internet, não precisa nem baixar programa. Faz no próprio site do Ministério do Trabalho. Outra pergunta importante: o Estatuto de Regimento Interno estão de acordo com o RI e com a legislação, com a Lei 10.406, que é o Código Civil? Pegando o gancho do companheiro Joper, certo? O Estatuto de Rotary, ele tem um formato. O que é exigido pela legislação tem mais algumas coisas. O que é que você faz? Você mescla. Atende à legislação do Código Civil e atende às exigências de Rotary racional. Tem como fazer isso perfeitamente. Eu tenho um modelo de estatuto que eu já aprovei aqui para 3, 4 clubes, já nesse padrão que atende RI e que atende o Código Civil, que eu posso disponibilizar aqui para o governador Alderi para que seja copiado, seja adaptado à realidade de cada clube. E a contabilidade está sendo executada, certo? E a contabilidade já está sendo executada porque, pegando também, mais uma vez, o gancho do companheiro Jogo, tem 2 informações que dependem da contabilidade, que é a ECD, Escrituração Contábil Digital, e a ECF, que é o antigo Imposto de Renda, que é Escrituração Contábil Fiscal. Se eu não tenho contabilidade, se eu não tenho o que eu recebo, o que eu gasto, se eu não faço uma apuração de resultado com o superávit ou déficit do clube, eu não tenho como passar essa informação para a Receita Federal. Tá? E isso também se aplica com o PODRI, a nossa associação, né? A Associação de Amigos do Distrito 4490, que é o que gere a governadoria dos governadores aqui do Ceará, pelo menos desde o Eduardo Campos. Certo? Sábado, eu me dei o trabalho de fazer uma consulta CNPJ por CNPJ dos clubes do Distrito 4490. Pelo fato de eu já ter sido tesoureiro 2 vezes, então eu tenho acesso a essas informações. E os clubes que abriu depois que fui tesoureiro, eu consegui a informação de vários pela internet. Então, hoje, na Receita Federal, dos 76 clubes de Rotary, do distrito, nós temos 54 ativos. Nós temos 10 inaptos. Nós temos 5 baixados, que o CNPJ está sendo mandado boleto para o CNPJ, e o CNPJ se encontra na situação baixada na Receita Federal. E alguns baixados, com base numa lei, a lei de 2009, 9.741, que é uma lei que saiu um refis e saiu isso também, ele deu baixa em vários CNPJs. Aqueles clubes que estavam há muito tempo sem mandar nenhuma informação para a Receita Federal, eles baixaram de ofício, certo? Clenilton, o que é que eu faço? É o fim do mundo? Não. Você pode pedir o restabelecimento de inscrição. É um processo mais complexo, mas que dá para fazer. Ok? E não informados, nós temos 7 clubes. São clubes que eu não consegui o CNPJ ou que ainda não tem CNPJ. Certo? Então, são 7 clubes aí que eu não consegui essa informação. Que o boleto é mandado no CPF do presidente. Tá? Então, essa é um retrato agora de sábado, ou seja, de anteontem, dos clubes do Distrito 4490. Eu fiz também um questionário e apliquei via Google Forms, pedindo que os companheiros respondessem alguns questionamentos com relação a o que ele enxerga do clube dele, certo? Então, eu pedi para o companheiro Marcos me encaminhar, ele encaminhou, só que a gente só obteve 15 respostas, certo? Dessas 15, certo, 57% dos respondentes foram os presidentes que vão entrar e 15%, 14,3% é dos presidentes que estão estão atualmente trabalhando. Então, a gente tem a grande maioria aí. Primeira pergunta: seu clube está com o estatuto devidamente registrado em cartório? Alguns estão, outros têm, mas não estão registrados, certo?
que não possui estatuto, ninguém se manifestou. A segunda pergunta foi se seu clube possui regimento interno, certo? 60% afirmaram que sim, 33% disseram que não. E tem aí 6,7% aí que não souberam informar. Outra pergunta. O estatuto é anterior a 2003, certo? 80% dos clubes disseram que é posterior a 2003, não é anterior a 2003, ou seja, é posterior a 2003. E 13% é anterior. Por que essa data de 2003? É porque foi quando entrou em vigor o Código Civil. A Lei 10.406, ela passou a ter vigência a partir de março de 2003. Então, quem tem um estatuto anterior a 2003, ele tem uma série de problemas que têm que ser resolvidos porque eles não estão de acordo com a legislação atual. Então, esses precisam urgentemente refazer uma reforma estatutária e adequar ao Código Civil de 2002, certo? E os que têm, os 80% que têm, eu vou dar um exemplo do Rotary Praia. Nós montamos uma comissão agora, na gestão já da presidente Naye, que é a nossa presidente atual, onde a gente vai estudar para ver o que é que precisa ser reformulado, certo? Então, quem está à frente disso é o nosso companheiro Ellery, que é o presidente dessa comissão, e eu sou membro, certo? Eu já passei tudo para eles e a gente está esperando uma data para poder a gente se reunir. Como é formado o conselho diretor do seu clube, né? Como consta no estatuto, certo? Eu botei as opções: presidente, vice-presidente, secretário, tesoureiro, diretor de protocolo. Uns não têm diretor de protocolo, outros só tem até o secretário, alguns não souberam informar, um tem presidente, vice-presidente, tesoureiro e presidente anterior, e outros têm primeiro presidente, primeiro vice, segundo vice. Então, é outra forma que tem. Eu não gosto muito, particularmente, eu tenho um vice-presidente, segundo vice-presidente. Eu acho que a gente poderia sintetizar isso, porque ocupa, às vezes, o clube quase todo só nos cargos de diretoria. Outra pergunta que foi feita: se todos os associados possuem cópia do Estatuto do Regimento Interno. 53% disseram que não, 40% que sim. Então, se eu não conheço o Estatuto, como é que eu posso trabalhar, como é que eu sei quais são os meus direitos e os meus deveres? Quando da posse de um novo associado, é entregue ao novo rotariano uma cópia do Estatuto? 40% disseram que não, 33% disseram que sim. Disseram que às vezes, e 26% disseram que sim. Então, a gente tem que rever esse nosso conceito. Ou seja, aquela pessoa que vai se associar, vai ser um novo sócio do Rotary Club, ele precisa conhecer as normas internas. Tem que saber como funciona a estrutura administrativa, a estrutura legal do clube. Outra coisa que eu perguntei, né, mas eu acho que isso pode encarecer o plano de atividades, se for impresso, mas se não for impresso, pode ser incluído normalmente, é incluir o estatuto, o regimento interno no plano de atividades. Isso aí fez uma pergunta, mas também uma sugestão. Bom, se eu tenho um estatuto, se eu tenho um regimento interno, e se o meu plano de atividades ele é virtual, eu posso incluir isso e só atualizar o plano e deixar ele anexo. Se for para imprimir, não sei se encarece muito o custo, se é viável, né? Aquela pergunta lá do começo, Alderinho: o clube faz registro anual de todas as atas de eleição e posse do conselho diretor, né? 100% responderam que sim. Então, é uma ótima informação e mostra que as pessoas que estão ingressando, elas estão preocupadas em manter essa informação atualizada em cartório. Eu pedi para as pessoas verificarem, né, mas como eu vi que eram poucas respostas, eu me dei o trabalho de pegar essa informação, como diz o meu orientador da minha dissertação de mestrado, de pegar essa informação na unha, certo? Sair pegando informação por informação, clube por clube. Então, 73% reflete mais ou menos aquilo que está lá no quadro. No quadro informa 71%. Aqui, 73%
mostra que estão ativos. E 20% não souberam informar, e um percentual aqui de 6, não sei, não está aparecendo aqui, mas que está aparecendo como omissão de declaração, porque às vezes acusa no cartão do CNPJ que ela está suspensa e o motivo da suspensão. Está omissão de declaração. Outra pergunta que eu fiz, seu clube consegue emitir certo ou negativo? 53% disseram que sim, consegue emitir todas as informações. Certo? E um percentual aqui de 13% não consegue emitir nenhum. É um fato a ser visualizado, porque é o tipo da coisa. Gerar informação para a Receita Federal não tem nenhum ônus. O ônus que tem é se você não mandar. Se você não mandar, como disse o companheiro Jope, gera uma multa, né? Gera uma multa. Aí você vai ter que despender aí 200, 300, 500 reais, dependendo do movimento, até um valor maior. Mas é no mínimo 100 reais por cada declaração omissa, se for sem movimento. Certo? Mas como tem movimento, é pelo menos 250 reais por declaração. Se pago no prazo de 30 dias. Se não pagar no prazo de 30 dias, essa multa passa para 500 reais. Então, tem que se atentar para isso, certo? As obrigações fiscais são entregues regularmente, 53% disseram que sim, né? 13% que não, e 33% não souberam informar. E outra coisa que eu acho que houve uma sinergia aqui entre eu e o companheiro Jopper, que a questão do contabilista, né? Certo? 66% disseram que tem um acompanhamento de um contabilista, certo? Ou associado ou não, certo? O nosso clube, o Praia, eu sou encarregado para fazer toda essa parte fiscal, eu que faço, por ser contabilista registrado, normal, certo? Tenho até alguns clientes, como o companheiro Alderi, que é cliente lá do escritório também, então a gente tem alguns clubes. A associação também é feita lá no escritório. O IEP, que é o intercâmbio de jovens, também a gente faz lá no escritório, tudo de forma pro bono, né? É uma colaboração que a gente dá, tanto para o clube, quanto para o distrito, quanto para a comissão de intercâmbio, que eu já participei. Então, eu tenho um carinho muito grande pelo intercâmbio de jovens. E a última pergunta, né, é se existe a contabilidade formal. Então, para minha surpresa, 53% não tem, 20% não souberam informar, e apenas 26% afirmaram que tem contabilidade. O que é que eu imagino que esteja sendo feito essas declarações? Estão sendo enviadas, apesar do clube ter movimento financeiro, estão sendo enviadas como sem movimento. Estou fazendo um juízo de valor aqui, mas é o que minha experiência de mais de 20 anos de contabilidade me deixa ver. Certo? Quando eu mando uma declaração, quando eu tenho 53% de clubes que dizem que mandam, e 53% dizem que não faz contabilidade, eu imagino que está sendo enviado, mas como sem movimento, quando existe um movimento. Então, isso pode gerar um problema futuro, caso haja cruzamento de informação mais na frente. Olha, você disse que não está mandando, você não tem movimento, mas você tem conta corrente, você tem informação financeira, essa informação não bate. E teve um item lá que eu coloquei, eu fiz uma questão aberta, pedindo que os companheiros apresentassem questionamentos, certo? Então, o primeiro questionamento que foi apresentado foi esse. É obrigatória a adoção integral do modelo de estatuto fornecido pelo voto? Parece-me que o modelo de estatuto não está de acordo com a legislação vigente, bem como não contempla algumas situações práticas, como autorização para a movimentação bancária. Espero que o companheiro que fez essa pergunta esteja na sala, porque eu acho que o companheiro Jope falou e eu vou repetir aqui. O Estatuto do Rotary, por si, ele não atende à legislação. Ele tem que ser adaptado. Você mescla o Estatuto do Rotary, mas tudo que tem no Estatuto do Rotary, você faz constar dentro do Estatuto que você registra em cartório, fazendo só pequenas adaptações. Mas tem coisas que estão no Estatuto do Rotary que é Ctrl-C, Ctrl-V, copia e cola.
certo? Não tem muito o que alterar, não. Por exemplo, as avenidas de serviço que tem no Estatuto do Rotary. Ctrl+C, Ctrl+V, você joga no seu estatuto. O cartório aceita. Certo? Só dando esse exemplo. A questão do internacional, que tem uma parte do Estatuto do Rotary que fala como é que diz? Da internacionalização do Rotary. Você tem condições de trabalhar internacionalmente. Você pode Ctrl+C, Ctrl+V e joga. Eu já tenho um modelo pronto. Os companheiros que quiserem, eu posso disponibilizar para o companheiro Marcos. Aí os clubes que precisarem podem acessar o companheiro Marcos, o companheiro Alderi, e eu me prontifico aqui a dar uma assessoria para os clubes que tiverem interesse em fazer o estatuto. Outro, o companheiro colocou, estamos precisando atualizar. Companheiro, os que estão precisando atualizar, pega o modelo, compara, monta um grupo, uma comissão de atualização e faz esse estudo, vê o estatuto, o modelo que a gente manda e vê o que o Rotary propõe e faz uma adequação à realidade do clube. Outra, precisamos urgentemente reformular ambos. Eu devia ter feito este ano. Era uma das minhas metas. Mas faremos no próximo ano com vossa ajuda. Estou às ordens para ajudar. E a outra, por várias vezes tentamos a implantação do regimento interno, mas os rotarianos mais antigos são resistentes. O que devo fazer para convencê-los? Aí vai uma sugestão, se o companheiro Jope quiser também me ajudar aqui, eu abro a palavra para ele. Dizer que não é um capricho do presidente, nem um capricho do público, é uma exigência de RI. A gente tem que se adequar às normas de RI, certo? O regimento interno, ele é um pouco mais livre, porque ele não é obrigatório o registro do regimento interno. Não existe a obrigatoriedade do regimento interno. É um regimento que pode ser mudado facilmente, certo? Então, você mostra a necessidade de você adequar e de você implantar, e que não é exigência do presidente, nem do conselho diretor, é uma exigência de RI que se tenha pelo menos essa mínima estrutura, certo? Organizacional. Pronto. Como é que funciona o registro de atas aqui no Ceará, certo? A primeira coisa, certo, que a gente tem que saber é que desde 2016, que os cartórios de Fortaleza, eles passaram a compor a Rede SIM, que é uma rede nacional de simplificação de informações. Antigamente, eu registrava a ata no cartório, depois dela registrada, batia uma cópia autenticada e levava para a Receita Federal. Hoje, o cartório já faz isso tudo, porque eles têm convênio com a Receita Federal. Porém, tem um pequeno detalhe aqui no Ceará. Eu tenho que começar o processo pela junta comercial. A junta comercial, eu entro no site da junta, digo que quero fazer o DBE. O DBE, para quem não sabe, é o documento básico de entrada do CNPJ. Então, o documento para eu alterar o CNPJ chama-se DBE. E esse DBE eu faço via junta comercial. Eu entro lá, digo que é somente para regularização na Receita Federal. E começo o processo lá. Depois que eu faço o processo lá, eu mando a ata para o cartório. Aqui no Ceará, tudo é feito online, a parte de solicitação de registro. O documento ainda tem que ser enviado fisicamente para o cartório, mas se inicia nessa central tdpj.org.br. Então, o primeiro passo, depois que eu fizer o DBE, eu tenho que ir para essa central, porque nessa central ele pede informações que constam no DBE, como um número de protocolo. Tem um número de protocolo que eu preciso informar lá nessa central TDPJ, que os 3 cartórios, em Fortaleza, são 3 cartórios de registro de pessoa jurídica, certo? Os 3 cartórios já estão dentro dessa central. Outra coisa também, certo? Plenilton, eu registrei, vou dar um exemplo do Ceará, eu registrei meu clube no cartório Moraes Correia, só que o cartório Pergentino Maia é mais perto de onde eu moro. Eu posso registrar as atas de registro do Conselho Diretor no Pergentino Maia? Não. Eu tenho que registrar no cartório onde eu fiz o registro do clube.
se eu fiz registro no cartório Moraes Correia, eu tenho que sempre registrar as minhas atas de alteração do conselho diretor no cartório Moraes Correia. Certo? E tem que constar obrigatoriamente no estatuto o nome do clube, a data da fundação, certo? Da fundação, os objetivos, o quadro associativo e os tipos de associados, né? Sócio representativo, sócio, o justo sócio, me ajuda aí, porque eu estava uma hora dessa cabeça, começar a falar, né? Mas você diz, ó, as qualidades de sócio, sócio benemérito, bota lá. Como será feita a admissão e a exclusão dos associados, os direitos e deveres dos associados, e como deverão ser apresentado algum recurso à Assembleia Geral. Algum recurso que você queira apresentar por exclusão, certo? De um sócio foi admitido e foi excluído por algum motivo. Aí ele pode apresentar um recurso na Assembleia Geral e lá no Estatuto diz como é que tem que ser apresentado esse recurso. A informação sobre reuniões e frequências, certo? Eu digo que vai ter uma reunião por semana, por exemplo, ou uma reunião a cada 15 dias, certo? O dia da semana e a hora devem ser informados no regimento interno. Por que isso, Clínio? Porque se eu precisar alterar o dia da semana, se eu coloco no estatuto que a reunião terça-feira às 19h30, lá no Dom Espeto, por exemplo, aqui em Fortaleza, caso eu preciso alterar essa informação, eu tenho que fazer uma reforma estatutária, que é um pouco mais complexo. Se eu coloco no regimento interno, a ata simples que eu registro, fazendo uma ata simples, onde as pessoas aprovem a alteração de local, de dia e de hora, certo? Eu não tenho essa necessidade de registrar em cartório essa ata com alteração. Por quê? Porque é uma coisa que eu mudei no regimento interno. E como eu falei, no regimento interno não existe a obrigatoriedade de registro em cartório. Certo? Convocação e poderes da Assembleia Geral. Como deve ser convocado e quais são os poderes da Assembleia Geral. A formação e poderes do Conselho Diretor e seus membros. Como é que vai ser formado? Quais são os poderes do Conselho Diretor e os poderes de cada membro. A forma de eleição, a duração do mandato, informando o início e o término de cada mandato. Né? Uma coisa que tem no Estatuto de Rotary, que tem que ir para o Estatuto do clube, é a obrigatoriedade da revista Rotary. Certo? Hoje, a nossa Rotary Brasil, né? Previsão de aceitação de estatuto, uma previsão tácita, que as pessoas que estão, como se fosse um contrato de adesão, as pessoas que estão ingressando aceitam o estatuto. A previsão de existência do regimento interno, onde será detalhado alguns procedimentos, forma de manutenção financeira do clube, certo? Será através de pagamento, doação, a questão de como será formado o patrimônio do clube, tem que estar definido lá no estatuto, e a destinação do patrimônio em caso de dissolução. Bom, eu tenho uma sala, certo? O clube resolveu encerrar, certo? Para onde é que vai essa sala? Como é o que deve ser feito dela, certo? Normalmente, a destinação é para outra entidade com os mesmos fins, né? Porque as associações sem fins lucrativos, elas não podem distribuir patrimônio, por lei, certo? Então, geralmente, o distrito do patrimônio, o Rotary Pride tem uma sala, caso ele resolva se dissolver, né? Mas esse patrimônio dela vai ser destinado para um outro Rotary Club, ou um Lions, dependendo, se não tiver mais nenhum Rotary, pode ir para o Lions, pode ir para uma outra associação sem fins lucrativos. Ok? Diretoria, certo? Esse formato de diretoria é o que eu indico como mínimo necessário. Se você quer colocar um primeiro vice-presidente, segundo vice-presidente, primeiro secretário, segundo secretário,
primeiro diretor do protocolo, segundo diretor de protocolo, primeiro tesoureiro, segundo tesoureiro, é livre. Certo? Se o seu clube tem pessoas suficientes para isso, ótimo, certo? Mas a nossa realidade aqui, nossos clubes têm em torno de 20, 25 associados por clube. Então, isso é uma estrutura mínima, né? Até porque tem outras funções de comissão, tudo, para não ficar sobrecarregado o companheiro. Okay? Então, é só uma sugestão para o estatuto. Né? Regimento interno. Certo? Regimento interno é o detalhamento do estatuto. Tem alguns pontos que são detalhados dentro do estatuto para dar mais fluidez e gestão ao clube. Você dá uma fluidez, você dá uma agilidade no clube, você tem um regimento interno. Tá? E o que deve conter no regimento interno? O dia da semana e o horário da reunião. Os deveres dos dirigentes, os valores das cotas. Certo? No estatuto, eu digo que será mantido através de cotas mensais ou anuais, certo? Dividido em 12 parcelas, certo? O valor da cota, eu defino o regimento interno, e toda vez que eu altero o valor da minha cota, eu informo lá, olha, a minha cota era R$150, passou para R$180, certo? Então, eu informo dentro do regimento interno. O método de votação e a apuração para a escolha do conselho diretor, a descrição das comissões, o funcionamento das finanças, ingresso associado e forma de alteração do regimento interno. O regimento interno, existe também um modelo prescrito no Rota Internacional, que você precisa só fazer pequenas adaptações. Ele, como é um documento que não é registrado, ele pode só adequar, usar aquele padrão do Rota Internacional, fazer pequenas adequações à realidade do seu clube, e distribuir para os companheiros, certo? Procurei ser rápido para não avançar, hoje já são 21 e 17, né? Tem os meus contatos aí, certo? Telefone, o WhatsApp, telefone da TIM, meu e-mail e o meu LinkedIn, certo? Quem tiver interessado, quem quiser alguma orientação, eu me coloco à inteira disposição, certo? E algum companheiro que queira fazer alguma pergunta, eu estou aqui ainda para poder esclarecer e o companheiro Joper também. Ok? Inscreva-se no canal.